Então, como eu estava falando, dando bom dia a todos e agradecendo a professora Alexandra Lima da Silva por estar conosco nessa manhã, né? O texto foi enviado para todos os alunos, então, a gente, sem mais delongas, né? Como eu vou só falar ainda, apresentar as titulações da professora Alexandra, eu já falei do nosso vínculo com ela. A professora Alexandra, ela é graduada em História pela Universidade Federal Fluminense, onde também fez o mestrado em História, História Social, e o doutorado em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A professora Alexandra também foi professora visitante com bolsa do CNPq ou é da CAPES? Eu nunca lembro se é CAPES ou CNPq. Da CAPES, nos Estados Unidos, no ano de 2019, também, e é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, é bolsista do programa Jovens Cientistas. Cientistas. Eu sou jovem, ao contrário do que você acabou de dizer. Jovens cientistas do nosso estado, da UERJ, também bolsista Pró-Ciência da UERJ, né? Então, é uma autoridade no assunto aí, sobre a questão da escolarização dos escravos, tem vasta pesquisa ali no final do século XIX, início do século XX. Então, passo a palavra aí para a Alexandra, e mais uma vez, Alexandra, muito obrigado por estar conosco aqui. Essa turma é maravilhosa, nós somos grandes, somos muitos alunos, e assim, o debate tem sido rico. Na última aula que a gente tratou da questão, como eu falei, da reforma pombalina e a questão do iluminismo na reforma pombalina, foi bastante interessante, e tenho certeza que a sua fala também trará boas reflexões nesse momento de formação aí, que é tão importante nesse início de mestrado, né, que está todo mundo com aquele gás, com muita vontade de ler, estudar, descobrindo aí os caminhos da pesquisa. Então, tenho certeza que sua fala fomentará boas reflexões, e também é um exemplo de pesquisa que, além de ser uma pesquisa de base, é uma pesquisa também que fomenta muitas reflexões sobre diversas questões que nós vivemos nos dias de hoje, né? Questões políticas, né? Ou esse momento que nós vivemos em relação à educação no Brasil. Então, Alexandre, muito obrigado, e a palavra é sua. Sim, agora eu vou tirar o fone, senão eu fico eu mesma me ouvindo. Então, eu vou colocar aqui para compartilhar. Vamos ver se vai agora. E aí, foi? Foi. Agora foi, né? Eu tinha escolhido o caminho errado, mas tudo bem. Então, primeiramente, bom dia, né? Mais uma vez, também agradecer ao Ednardo pela oportunidade de poder compartilhar, né, minhas pesquisas. Eu fico muito feliz de ver a sala tão cheia, né? Uma turma de mestrado, que normalmente são turmas pequenas. E fico muito feliz de poder compartilhar com vocês essa apresentação, que, na verdade, vocês estão tendo aí quase um spoiler, né? Porque o que eu vou apresentar hoje, inclusive, vocês estão vendo aqui uma prévia da capa do livro que eu vou publicar pela editora Mauad, que deve sair agora em maio ou junho, né? Então, a capa vai ser um pouco essa árvore que vocês estão vendo aí, e é claro que eu não vou entregar a capa, mas é um pouco por aí. E eu vou apresentar um pouco algumas questões que eu vou tratar nesse livro, né, que se chama Jardim Secreto. E essa apresentação que eu vou fazer para vocês hoje aqui, ela também é fruto do período em que eu pesquisei nos Estados Unidos, né? Antes da pandemia, em 2019, eu pude pesquisar, né, nos Estados Unidos durante um ano com a bolsa de pós-doutorado da CAPES, na época em que nós ainda podíamos sair do país, né? Porque agora acho que está bem difícil. E então eu acho que é importante eu divulgar e compartilhar com vocês essa pesquisa, considerando que teve investimento da CAPES, da FAPERJ, então eu acho importante divulgar, e fico muito feliz que tem uma audiência tão tão grande, né, uma sala tão cheia. Então é isso, assim, Ednardo, o texto que você passou é parte do que eu vou apresentar, mas o que eu vou apresentar hoje acaba saindo um pouco também do texto, que eu acho que é ótimo para vocês, porque vocês já leram o texto, e aí a apresentação amplia
um pouco mais o olhar, né? E aí eu deixo aqui também o convite para quando sair o livro, vocês, né, né, procurarem, né, ler o livro. Vou dar algum exemplar para o Ednardo levar aí para a biblioteca, né, Ednardo? Para a biblioteca da universidade, que é importante a gente fazer o livro circular, né? Então, a apresentação, né, eu pensei o seguinte título: O Segredo das Letras, Escravidão, Educação e Liberdade na Diáspora Negra. Né? Eu poderia também colocar diáspora africana, mas eu preferi colocar diáspora negra exatamente para a gente pensar também o caso do Brasil, né, especificamente. Mas a apresentação hoje é um pouco mais global, né? Então não vou me limitar só ao Brasil. Então, uma das questões, né, que motivam essa minha pesquisa é: um escravizado podia ensinar? Muito também a partir, né, de algumas pistas que eu encontrei nas fontes. Uma delas é essa imagem que vocês estão vendo aqui, que foi publicada, né, uma charge publicada na Semana Ilustrada de 1872 e que trazia um pouco essa ironia, né, e a ideia de que o letramento de um escravizado poderia ser perigoso. Né? No caso, vocês estão vendo aí que o escravizado está lendo a carta junto com a senhora, né? Então, ele vai saber também os segredos da sua senhora. Então, quando eu coloco a palavra segredos no título, o segredo das letras, também essa questão, né? O escravizado que aprende a ler, ele também vai ter acesso ao segredo, aos segredos e até mesmo a intimidade dos seus senhores, das suas senhoras. Então, tem toda uma ambiguidade aí nessa questão do segredo. E muitos mantêm esse conhecimento em segredo, muitos não vão revelar que sabem. Então, tem aí toda uma ambiguidade, né, nessa ideia de segredo. Então, eu começo também o meu livro, né, que ainda vai sair agora em maio, junho, com esse fragmento que eu trouxe aqui para vocês, né, que é um relatório, né, de presidente da província, aí a gente depois poderia clicar aqui, é um documento digitalizado, então depois eu até posso passar o link. Em uma das fazendas do comendador Joaquim José de Souza Breves, esse comendador ele é bastante conhecido na historiografia, tem até uma tese sobre a fazenda desse senhor. Foi por ele estabelecida uma escola, na qual ensina-se a ler, escrever, contar, as 4 operações e doutrina. É regido por um escravo do comendador e frequentada por 30 alunos, termo médio, de ambos os sexos, ingênuos, libertos, poucos escravos e alguns livres. Esse relatório de presidente da província é de 1879. Vocês estão vendo aí que, além de ter um cativo à frente dessa escola, havia também escravizados frequentando, né? E de ambos os sexos, ou seja, homens, meninos e meninas frequentavam aí essa escola liderada por esse escravo. Não fala o nome desse sujeito, desse escravizado, e nem como que ele aprendeu, né? Como que ele aprendeu a ler, onde. Essas questões são importantes. E eu gostaria muito de saber o nome dele, mas eu não consegui achar. Fragmentos como esse que eu li para vocês ajudam a compor aí um quebra-cabeças bastante complexo. Então, esse fragmento que vocês acompanharam aqui, a respeito da existência de uma escola na fazenda do comendador Joaquim de Souza Breves, contradiz muitas das premissas que defendem a total ausência de escravizados e mesmo libertos nos bancos escolares no Brasil escravista. Então, há muito essa discussão, né, se eles podiam ou não frequentar por conta das leis proibitivas. Datado de 1879, né, o documento que vocês acompanharam aqui, 10 anos antes, né, da abolição da escravidão do Brasil e 8 anos após a lei do ventre livre, o relatório do presidente da província do Rio de Janeiro evidencia a existência de escola regida por escravizado e que permitia, né, a instrução de meninas, meninos libertos e cativos. E aí, por meio do mapeamento de fontes de diferentes tipologias, tais como esse relatório que vocês viram aqui, adiciono mais uma peça nesse complexo quebra-cabeças, que é decifrar os significados da educação e da instrução de pessoas escravizadas e libertas aí no século XIX. E aí eu coloco o século XIX porque nessa apresentação aqui eu não vou me limitar ao Rio de Janeiro e nem ao Brasil, eu vou pensar um pouco a diáspora. Então, apesar, né, do foco da minha pesquisa ser realmente Rio de Janeiro, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, não tanto a província, né, eu penso um pouco conversas com a província, mas o foco maior é a cidade, né. A província, aí eu fico
dialogando, com destaque principalmente para a corte, né, que é a cidade, né, do Rio, a corte imperial naquela época. Procuro considerar outras localidades e temporalidades no sentido de tentar acompanhar as mudanças e permanências nesse processo, né, pensando aí século XIX. Então, quais os significados da instrução de escravizadas e escravizados, como e onde tais sujeitos se educavam, né, e se instruíam, quem os instruía, o que eles liam, para quê, o que escreviam, para quê, para quem, né? Seria o desejo de instruir-se um sonho de liberdade? E quem poderia controlar o desejo de saber, né? Porque essa é uma outra discussão, assim, porque quando eu apresento, inclusive, essas questões, muitas pessoas dizem, não, mas eles não podiam estudar, não podiam frequentar a escola. Mas como controlar esse desejo, essa vontade de saber, né, nesses sujeitos? Isso é algo que é bastante complexo também, né? Não é uma coisa que a gente consiga mensurar. As escravizadas e os escravizados eram seres humanos complexos, dotados de inteligência, desejos, saberes e habilidades diversas. E nas condições mais adversas e em sofrimento extremo, eles aprendiam. A capacidade de aprender línguas, instrumentos musicais, né, e dominar os códigos da palavra escrita foi muitas vezes utilizada para a conquista de melhores condições de vida e da própria liberdade. A inteligência e a capacidade de aprendizagem das pessoas escravizadas, ela ameaçava, né, o poder senhorial. Nesse sentido, possivelmente, muitas pessoas escravizadas aprendiam em segredo, por conta própria, ou até mesmo para ter alguma vantagem numa sociedade com altas taxas de analfabetismo. Então, essa é uma outra questão importante. Eu não nego, e aí pensando principalmente no Brasil, que as taxas de analfabetismo fossem altas. Isso aí, né, já é bastante estudado. E exatamente por isso que havia, inclusive, muitos senhores iletrados que aprender a ler e escrever poderia ser uma vantagem para um cativo. Saber ler e escrever pode ter sido também um refúgio, né, para as dores e as privações de uma vida sem liberdade. Acredito que para muitas cativas e cativos as letras foram um jardim secreto, um sopro de liberdade, afinal, mesmo que eles permanecessem na escravidão, mesmo que muitos não conseguissem comprar alforria, ou, enfim, conquistar a liberdade legalmente, mas a escrita e a leitura poderiam ser aí um alento, né, um refúgio para essas pessoas. E esse é um aspecto invisibilizado em muitas, né, grande parte da historiografia, né, a questão da instrução e da educação. E aí eu procuro conectar aqui diferentes momentos e localidades, mas sempre pensando aí o 19, né? A partir de diálogo com outras pesquisadoras e pesquisadores, né? Que também enfrentaram esse desafio de analisar a existência de sujeitos invisíveis na produção acadêmica, né? Que são esses escravizados aí, essas escravizadas letrados e instruídos. Aqui está uma parte em inglês, mas eu a gente não vai ver essa parte em inglês, não. Então, leituras sobre educação e diáspora africana nas Américas, que é pensando um pouco esse conceito de diáspora, né? A introdução de pessoas do continente africano ao Novo Mundo, através de uma dolorosa viagem pelo Atlântico, aspas, é o nascimento não somente da moderna diáspora africana, como também da própria modernidade, fecha aspas, de acordo com Gomes, né? A diáspora, ou dispersão de africanos para as Américas, foi bastante intensificada pelo tráfico de escravizados entre os séculos XVI e XIX. Ao todo, foram trazidos aproximadamente 12 milhões de africanos para as Américas, dos quais em torno de 40 tiveram como destino o Brasil. E aí, o que hoje nós identificamos como Brasil, mas que durante, né, nos séculos XVI e início do XIX era entendido como América Portuguesa, recebeu o maior número de africanos, né, na diáspora, e foi o último país também das Américas a abolir o trabalho escravo. Estima-se que mais de 4,8 milhões de africanas e africanos foram trazidos para o Brasil, com as primeiras levas chegando em 1550 e as últimas na década de 1860, né? Já que existiam registros de envio ilegal de africanos entre 1858 e 1862, de acordo com a Lília Moritz e com o Flávio Gomes. Eu trouxe aqui uma ilustração, né, uma animação que acho que concretiza o que foi a diáspora, que concretiza esse conceito. Essa imagem eu obtive numa exposição no museu que fica em Chicago,
Eu achei interessante trazer aqui essa ilustração da diáspora. Então, vou iniciar aqui a reprodução. Então, prestem atenção nas bolinhas pretas, que é o movimento, né, de dispersão, né, forçada, claro. E aí vocês estão vendo a cronologia, né, o ano. Eu comecei em 1700, mas começava lá em 1500, é porque não deu para gravar, fazer um vídeo grande. Então, vocês estão vendo aí, né, que vai saindo, né, da costa africana, tanto para a América Central e do Norte, e vai chegar um ponto em que vai ficar só no Brasil, assim, um número alto no Brasil. Essa que é a ideia dessa ilustração. Então, começa a ficar bastante pequena, né, a entrada na América do Norte e na América Central, e no Brasil, a partir de 1830, continua bastante intensa. Então, eu trouxe essa ilustração exatamente para visualizar isso. Como que, principalmente no século XIX, né, o Brasil foi o que mais recebeu. Né? Então, acabou aqui a ilustração, mas eu acho que ajuda bastante a pensar a diáspora, né, em movimento. Então, né, a partir do movimento de diálogos e conversas com a bibliografia, acredito que seja fundamental mapear e aprofundar o debate sobre o tema instrução e educação, né, de cativos, e estudos acadêmicos na diáspora, que eu acho que a gente tem pouco isso no Brasil, essa conversa, né, com essa bibliografia, inclusive em outras línguas. E aí a ideia é pensar quais as especificidades de cada caso, quais os pontos de contato e os desafios metodológicos e fontes nesses trabalhos, né? Se o estudo de outras experiências da diáspora ajuda a pensar, né, o Brasil e como. Então, Ednardo falou que vocês estão no mestrado, né? Então, esse ponto, conversas com a bibliografia, é um exercício fundamental também na escrita de uma dissertação e de uma tese. Né? Quem é que já estudou esse tema antes de mim? Né? E aí, se você dominar, inclusive, a língua inglesa, é importante também pesquisar, né, por meio de palavras-chave em inglês, né, nas bases de dados ou mesmo no Google, para ver aí quem são as referências em âmbito internacional no tema que você está pesquisando. Porque a gente sempre acha, né, que o que a gente está fazendo é muito novo, mas depois que a gente começa a pesquisar, a gente já vê que já havia pessoas também pensando nesse mesmo tema. Então, esse é um exercício aí fundamental na pesquisa em educação, em história, em antropologia, e aí vamos pensar aqui em ciências humanas, né? A revisão de literatura, e mais do que uma revisão, uma conversa, né? Tentar pensar o que já foi feito, o que ainda não foi feito, como que pode ser feito. Enfim, então a minha ideia ali com essa, né, imersão nesses estudos foi pensar exatamente pontes e diálogos. E eu acredito que um olhar mais atento para os estudos sobre escravidão e educação na diáspora africana nas Américas possibilita a construção de pontes e diálogos com a experiência brasileira, que muitas vezes parece se isolar como um caso à parte, sem conexões e conversas com outras experiências históricas sim conectadas. A leitura e o aprendizado sobre outras experiências históricas me permitiu um alargamento a respeito das possibilidades de existir nas experiências de educação e letramento de pessoas que vivenciaram a dolorosa, né, escravidão. Defendo que, a partir das conversas com a bibliografia sobre os significados da educação e da instrução de cativos nas Américas, é possível uma compreensão um pouco mais complexa sobre o caso brasileiro, com especial atenção no caso aí ao Rio de Janeiro, que é o meu recorte. O contato com os estudos sobre educação e escravidão em realidades tão distintas e distantes me surpreendeu principalmente no fato de que pesquisadoras e pesquisadores precisaram enfrentar a tese da negação da existência de escravizadas e escravizados letrados e letradas. Esse aspecto corrobora com a defesa que faço na ideia de que é preciso superar o silêncio das letras na experiência de pessoas escravizadas. Outro ponto de conexão foi a escolha dos caminhos metodológicos e do corpus documental, né, desses pesquisadores aí. E também a criatividade e a imaginação histórica, né? Também é algo que me chamou bastante atenção nos trabalhos que eu li. Então, eu vou fazer aqui uma pequena, né, viagem, já que o Ednardo falou aí, né, a questão das viagens, eu gosto de viagem, uma viagem aí nesse continente, né, nesse continente americano. E aí nós vamos começar por São Domingo, que hoje é o Haiti. Né, São Domingo, o atual Haiti, foi colônia da França de 1659 a 1804.
Contrariando a tese de que a massa de cativos vivia na ignorância em relação à palavra escrita, o historiador Jean Fouchard, a partir de fontes variadas, tais como cartas contendo a assinatura de escravizados, anúncios de jornal de escravos fugidos, cartazes, etc., evidenciou os usos da palavra escrita pelos marrons do silabé, que seria marrons, né? Traduzindo mesmo. Apesar da existência de leis severas que tentavam impedir o acesso dos escravizados e libertos ao mundo da instrução, as ações silenciosas nas margens existiram, né? E aí isso também pode ser considerado, né, uma resistência, né, por meio da sutileza. Ações como roubar um silabário para aprender a ler e escrever, abre aspas, talvez as primeiras cartas retidas pelos desafortunados escravos nessas escolas clandestinas fossem as iniciais do colonizador. E seu peito negro, encharcado com ferro quente, se tornou seu primeiro silabário. Bem forte isso, né? Então, ainda de acordo com esse autor, os escravos que sabiam ler e escrever podem ser divididos em dois grupos. Os negros islamizados, que já na África se beneficiaram amplamente de uma corrente de civilização que teve períodos gloriosos, e aqueles de diferentes origens que, mesmo em São Domingo, por um milagre de perseverança e vontade de subir, frustraram dificuldades incríveis que os mantinham, né, na ignorância, nas palavras do autor, não nas minhas, né? A estes e estas somam-se os negros que se tornaram livres, aquele contingente de libertos negros e mulatos que, muito antes das guerras de independência, formaram uma equipe de preparação intelectual mais ou menos marcada em suas vidas. Então, para esse autor, a existência desses sujeitos letrados foi fundamental aí para a Revolução do Haiti, no caso de São Domingo, né, na época. A história dos negros de São Domingo, de Santo Domingo, que aprenderam a ler e escrever, apesar dos obstáculos, né, e dessa barragem oposta à sua instrução pelos colonos, à administração colonial e seus agentes, é um capítulo virgem, na perspectiva desse autor. Está bem estabelecido que os escravos aprenderam a ler e escrever em São Domingo mesmo antes de serem libertados, e muito antes das escolas serem abertas para seu benefício, e apesar da proibição legal, comumente observada. Então, apesar da proibição legal, essas pessoas, né, aprenderam a ler e escrever, é isso que ele está dizendo. Mas como eles fizeram isso, como aconteceu algo tão surpreendente? Né? Então, ele vai explorar isso no livro, que ele dedica só a esses escravizados letrados, e ele vai mostrar muito esse caminho mesmo do autodidatismo, né? da ajuda mútua. É bem interessante esse trabalho, que é de 1988, ainda não foi traduzido para o português, né? Tá em francês. Nós agora vamos para Lima, né? Que, de acordo com esse autor que eu vou trazer aqui, era uma cidade letrada, uma cidade colonial letrada, e acho que isso é muito interessante para eu pensar também o Rio de Janeiro do século XIX. Então, Lima era uma cidade negra e letrada por volta de 1650 a 1700, na qual escravizados e negros livres de cor transitavam pelos códigos da mesma. Tais sujeitos desempenhavam ofícios diversos, o que incluía atividades protocolares e cartoriais. Destaque para a importância da instrução religiosa e da comunicação oral no processo de aquisição de rudimentos da cultura escrita por escravizados e livres de cor. Na Lima colonial, o processo de aquisição dos códigos da palavra escrita estavam para muito além da escola, que sim proibia a presença de escravizados. Então, essa é uma outra constante, né? Essa proibição de frequentar a escola e ainda assim a existência desses sujeitos letrados. Então, para o José Rouve Martin, os africanos tinham contato com o universo das letras muito antes da chegada em costas americanas. Então, é bem interessante essa tese também, de que muitos já chegavam sabendo ler e escrever em alguma língua. Desde o momento da captura, os indivíduos vendidos como escravos nos mercados do novo continente eram introduzidos em um entorno em que sua condição social, sua identidade e seu destino haviam sido, em grande medida, pré-determinados pelas diferentes escritas utilizadas no trato. Licenças de embarque, contratos de compra, declarações de aduana, etc.
Ainda que para muitos a escrita e seu poder como instrumento de domínio constituíam um fator desconhecido, não se pode dizer que esta não tinha tido um papel destacado na organização social de certas partes da África subsaariana, de acordo, né, com esse autor. Então, o domínio da palavra escrita possibilitou que pessoas livres de cor e também escravizadas acessassem a lei, reivindicando melhorias nas condições de vida, denunciando maus tratos e na luta pela conquista da Carta de Manumissão, né, a Carta de Alforria. Mesmo num contexto de domínio colonial da coroa espanhola, os escravizados e negros livres aprendiam a língua e a linguagem do colonizador para negociar benefícios, mesmo quando limitados. A cidade colonial e o ambiente urbano, com muitas celebrações civis, criou oportunidades para as pessoas escravizadas se inserirem no universo da cultura letrada, direta ou indiretamente, a partir de diversos tipos, né, de documentos legais, religiosos e literários. Então, para esse autor, né, a comunidade negra de Lima, durante toda a época colonial, mesmo aquelas pessoas que não eram alfabetizadas, precisavam lidar com a palavra escrita, de alguma maneira, e com documentos e códigos da cultura escrita. Mesmo que, em muitos casos, elas necessitassem da ajuda de outras pessoas, os escribas. E aí, só abrindo um parênteses, é o que o Petrucci, né, o Armando Petrucci, vai chamar também de escrita delegada, ou talvez de leitura delegada, que é quando as pessoas pagavam por esses serviços, ou por meio de favores, ou mesmo pela questão das redes de sociabilidade de afeto, né? Então, a gente não pode ignorar essa possibilidade, né, das solidariedades e tudo mais. Agora nós vamos para Cuba. Situada nas Antilhas, Cuba também foi colonizada por espanhóis. Né? Segundo o livro História da Educação em Cuba, de Henrique Sousa e Alejandrina Tenabal Félix, publicado em 2001, indígenas e negros foram segregados da educação colonial. Então, essa perspectiva já é diferente lá da perspectiva do autor sobre Lima. O escravizado de origem africana foi coisificado, apesar de a legislação vigente definir que o escravo era sujeito de direito e que não deveria negar a tal sujeito a condição de pessoa humana. Se, por um lado, não haveria grande preocupação em torno da instrução escolarizada de cativos, por outro, senhores de escravos chegavam a considerar a evangelização como uma forma de doutrinação e conversão ao catolicismo, né? Com o propósito aí de domesticar os rebeldes e mantê-los submissos, sem tanta, né, vontade de liberdade. Então, para esses autores, a consideração social do negro na América colonial não era igual à do índio nativo, né? Mesmo em sua avaliação como ser racional. A maior preocupação, né, no caso de Cuba, era manter a instituição escravidão forte, sendo a instrução religiosa compreendida como um instrumento de controle de corpos e mentes, né, de cativos, que deveriam manter o pensamento longe dos sonhos de liberdade e fuga. Então, a instrução religiosa aqui tinha como missão docilizar os corpos. Houve, sim, uma instrução religiosa. Mas, sempre vamos ter aí os desviantes, muitas pessoas escravizadas nas margens subvertiam, isso ainda no caso de Cuba. E esse foi o caso do escravizado Juan Manzano, acredito que algumas e alguns de vocês conheçam. Ele era autodidata, foi seduzido pelas letras no caminho percorrido pelo seu senhor entre a igreja e a escola. No caminho, ele aprendeu a ler. Manzano faz uso da palavra escrita para contar, né? Ele fez, no caso, o uso da palavra escrita para contar em primeira pessoa a sua própria vida, né? Sua própria história. E em 1835, ainda cativo, ele escreveu um manuscrito Autobiografia de um Esclavo em espanhol. E agora esse livro já foi traduzido em português também. A autobiografia de Manzano ganhou o mundo e foi traduzido e publicado depois em língua inglesa em 1840. Em sua autobiografia, entre as descrições dos espancamentos brutais que o levaram a fugir de seu mestre e a evidência que lança dúvidas sobre a legalidade de sua escravidão, o escravo cubano Juan Francisco Manzano desdobra uma narrativa de alfabetização que deve ser de interesse para os retóricos. Filho de escravos que serviam em uma casa rica, Manzano é inicialmente criado ao lado de crianças brancas e se torna o favorito de sua senhora branca, e aí também é assim que ele vai aprender, né, a ler e escrever aqui. É uma capa, né, do livro na língua inglesa.
Agora, né, Caribe. A educação de pessoas escravizadas no Caribe, especificamente na atual Jamaica, foi a preocupação de alguns trabalhos, né, de Shirley Gordon. Essa autora tem vários textos sobre esse assunto. Um especial datado de 1963, que é o livro, né, sobre um século de educação, né, nas Índias ocidentais, e analisa, né, o problema da educação da população negra, né, num capítulo específico. Então, assim, essa autora é bem interessante, porque ela vai trabalhar também com relatórios e mensagens oficiais, e é essa questão das agências e do controle, né, da população escravizada. E aí ela vai também analisar um ato de emancipação, né, um documento legal, que evidenciava, né, a preocupação com uma educação moral e religiosa, né? Então, essa era uma constante também, a questão da instrução religiosa. E para essa autora, a instrução, sobretudo a alfabetização, era, sem dúvida, uma aspiração de muitos escravizados, aprendizes e ex-escravos, tanto na década anterior à emancipação quanto nos primeiros anos otimistas de liberdade. Nas primeiras décadas após a emancipação, apesar da quase miséria para muitos, ex-escravos e seus descendentes desenvolveram poderes de autoexpressão e comunicação, compreensão de questões e táticas para o que agora seria denominado crescimento sustentável. Apenas uma minoria recebeu educação, né, formal. Ainda, segundo essa autora, havia urgência entre escravizados e libertos pelo domínio das letras, ou seja, eles queriam. O que passava pelo consumo de grandes quantidades de alfabetos, cartilhas, livros de ortografia, bíblias, livros de oração, folhetos religiosos, salmos, dentre outros textos escritos e impressos. Aí a gente não vai ter tanto controle, né? Na escola até tem, mas esse acesso ao impresso e essa sede por aprender não tem muito como controlar. Então, havia aí, a gente precisa ter esse entendimento também desses sujeitos como consumidores de impressos, consumidores de livros didáticos. E aí, nisso a gente incluiu também o autodidatismo, né? Enfim, então essa autora critica, né, a preocupação exclusiva da história da educação com a escolaridade formal. Esse é um ponto importante, né? Porque se a gente for só para a questão da escola, a população branca livre também não estava, em sua maioria, lá, né? Então, essa é uma questão importante, para não olhar só para a escola em sua forma institucional. E também, porque no caso de pessoas libertas e escravizadas, outros caminhos foram trilhados em busca de instrução. Então, se a gente for olhar só a escola e pensar só a questão da lei, a gente vai dizer, não podiam, não eram letrados, não. Mas se a gente sai da escola e pensa outras formas, que é o que essas pesquisadoras e esses pesquisadores estão fazendo, a gente consegue ver. E aí, para essa autora, muitos sujeitos escravizados viam na instrução, mesmo que rudimentar, o que quer dizer isso? Se aprender, né, a ler alguma coisa, escrever, né, princípios básicos. Eles viam nisso como uma rota, né, para a mobilidade social. Esse é outro ponto importante. Então, instrução e educação foram compreendidos aí para essa autora como um investimento para promover melhorias nas condições de vida desses sujeitos, né? Acho isso muito interessante, né? Porque para eles tinha um sentido. Enfim, aqui a gente tem ainda, né, a questão da Jamaica, numa outra autora, mas eu acho que depois eu posso passar para vocês, senão eu vou perder muito tempo viajando e não chego no Brasil. Aqui também eu pensei o caso de Barbados, que também tem estudos, né, sobre esse lugar, e a questão da instrução, né, colônias britânicas no Caribe. Também a escola, né, seria o caminho seguro para a vida dos libertos, né, da escravidão, então muitos almejaram ir para a escola, e a educação seria, né, o meio de assegurar uma sociedade composta aí por, aspas, indivíduos, aspas, civilizados e cristianizados. E aí a questão, de novo, da base moral, religiosa, fundamentando aí a instrução nessas escolas diurnas, né, para os escravizados. Então, quando ela era ofertada, a ideia era realmente servir de dispositivo de controle, né? Então, mais uma vez aquilo que eu falei também da ambiguidade, né? E aí agora Estados Unidos, né, a gente já pensou aí algumas realidades nas Américas, né, Caribe, enfim, Lima, e Estados Unidos, que foi onde eu encontrei mais textos, né, mais materiais. Então, nessa minha busca aí pelos estudos, eu encontrei algumas coisas, né, sobre
Peru, Cuba, enfim. Mas sobre os Estados Unidos foi o que eu encontrei mais, né? Eu estava lá fazendo a pesquisa, é óbvio que sobre os Estados Unidos ia ter mais coisas. Enfim, então sobre os Estados Unidos tem muita, né, muita referência importante. E aí, né, os Estados Unidos foram também colônias, né, inglesas na América do Norte, e hoje são os Estados Unidos. Há muita coisa sobre essa realidade. E uma das minhas entradas aí foi pelas autobiografias, e uma delas e um dos casos que normalmente, né, um sujeito que é sempre lembrado é o Frederick Douglass. Eu acredito que vocês já conheçam no Brasil, porque tem várias autobiografias dele já traduzidas para o português. Ele dizia isso: o conhecimento torna um homem incapaz de ser um escravo. Né? Essa era uma defesa que o Frederick Douglass fez, né, ao longo da vida. Ele nasceu no cativeiro, né, nos Estados Unidos, em 1818, né, viveu boa parte aí do 19, ele morreu em 1895. Foi um grande defensor da educação como emancipação dos afro-americanos. Ele era um autodidata e o acesso às letras ampliou ainda mais a revolta que ele tinha em relação à escravidão. Então, aprender a ler e escrever, né, para ele, para o Douglass, foi um ato de resistência, porque ele enfrentava, assim, o descontamento do senhor, né, que considerava bastante perigoso um cativo que soubesse ler e escrever. Como vocês viram lá naquela imagem também que eu coloquei no início. Para muitos pesquisadores, Frederick Douglass não foi exceção. Então, essa ideia de que, vamos colocar em lugar de exceção, ele foi o único. Não, esse é um caminho também perigoso, equivocado. Então, muitos estudiosos sérios vão dizer, não, Frederick Douglass não foi o único, não foi exceção. Publicado em 1919, o livro A Educação do Negro, né, até 1861, História da Educação das Pessoas, seria traduzido assim, pessoas de cor, né, nos Estados Unidos, desde o início da escravidão até a Guerra Civil, está faltando um guerra aqui, foi War, Guerra Civil, é fruto de uma exaustiva pesquisa realizada pelo Carter Woodson, que teve agora alguns livros traduzidos para o português. Não esse que eu estou citando aqui, mas A Deseducação do Negro. Está disponível em português. Tem até um que está com um prefácio do Emicida. Então, o Woodson já trazia aí uma obra de fôlego, pensando aí desde o início da escravidão até a Guerra Civil nos Estados Unidos, essa questão da educação de escravizados. É isso em 1919. Mas eu também só fui conhecer esse livro quando eu fui lá para os Estados Unidos, tá, gente? O autor, então por isso que eu acho que é importante também eu compartilhar com vocês, né? O autor aciona um diversificado conjunto de fontes, né, como legislação, livros sobre educação, relatos de viajante, cartas, biografias, autobiografia, história dos Estados Unidos, história da igreja, sermões, orações, relatórios, dados estatísticos, panfletos, miscelânea de jornal, revista, leis, resumos, estatuto, Constituição, e dentre outras muitas, né, fontes, para vocês terem aí uma noção de como que é fazer esse tipo de trabalho. Ele estrutura o livro em 3 capítulos, tem muitos apêndices, documentos, né, comprovatórios aí da tese dele. Então, é um livro que deveria, inclusive, ser traduzido, né, português. Já é uma obra datada, né, que fez 100 anos em 2019, mas ainda assim é importante aqui para pensar os caminhos, né, que ele empreendeu. O Carter Woodson argumenta que entre os primeiros defensores da educação dos negros escravizados estavam os próprios senhores, que desejavam aumentar a eficiência econômica. Também havia pessoas simpatizantes que acreditavam na educação como forma de ajudar o oprimido. E, em terceiro, havia os missionários que buscavam conquistar mais almas para o cristianismo por meio da conversão e da leitura da Bíblia. Dentre os religiosos, o autor confere especial atenção, né, aos quáqueres, pois estes acreditavam, né, aspas, na irmandade do homem e na paternidade de Deus, e eles ensinaram os negros a lerem suas próprias instruções no livro da lei para que fossem sábios, né, para a salvação, fecha aspas, né, nas palavras do Woodson. Então ele coloca aí, né, quem defendia, né, como que a educação de escravizados era feita, mas para o Woodson, os próprios escravizados foram os principais responsáveis pela aprendizagem por conta própria. Né, e considerando a aprendizagem como fruto proibido, procuravam lugares secretos à noite para estudar sob a direção de amigos. Alguns aprenderam pela intuição, né, sem ter a orientação de um instrutor. Foram também os próprios
negros libertos que, durante a reconstrução, que ergueram nos estados sulistas o primeiro efetivo, né, o primeiro sistema efetivo de escolas públicas gratuitas lá nos Estados Unidos. Isso é bem interessante, essa tese dele. Outra defesa do Hudson é de que os escravizados urbanos tinham mais vantagens e oportunidades em relação à instrução, né, com destaque aí para as escolas sabatinas e as práticas de autodidatismo. Então, até aqui vocês podem perceber que algumas questões meio que se repetiram, né, que aconteceram em diferentes lugares. Principalmente a questão do segredo, do secreto, da escola clandestina, do autodidatismo. Isso me parece uma constante, claro, respeitando aí as especificidades de cada lugar, mas isso me pareceu uma constante. Depois vocês vão entender por que eu estou repetindo isso. Enfim, então, a partir da pergunta o que os afro-americanos comuns do Sul fizeram para fornecer educação para si mesmos durante a escravidão e quando a escravidão terminou, né? Essa pergunta foi o norte aí do livro Self-Taught, African American Education, Slavery and Freedom, que ela está falando, né, no caso dos aqueles que se auto-instruíam, né, que a gente chamaria aqui de autodidatismo. É sobre isso que ela está falando. E essa autora, Heather Williams, ela explora os esforços dos próprios sujeitos escravizados e libertos na luta pela educação nos Estados Unidos, na vigência da escravidão e depois, né, a escravidão acabou e também na Guerra Civil e na primeira década da liberdade. A autora observou que os esforços criativos dos escravizados na luta pela alfabetização forneceram a base para a vontade de frequentar escolas logo após a Guerra Civil. Muitos foram, né, os homens alfabetizados que escaparam, homens e mulheres, né, que escaparam da escravidão para, né, no caso aí para se alistarem ao exército, mas mulheres que também trabalharam no exército cuidando desses feridos e instruindo, né. Então, por isso que eu coloquei mulheres aí. E algumas dessas que eram enfermeiras também se tornaram professoras nesses regimentos, né, de homens negros. Após a guerra, tais homens seguiram ensinando em comunidades locais, né, na luta pela igualdade política e pelos direitos de cidadania, né, numa sociedade que depois também vai ter aí uma lei de segregação, né. Então, apesar das leis proibitivas, as pessoas escravizadas resistiam de diferentes maneiras e, muitas vezes, em lugares secretos e escondidos, né. O domínio das letras poderia ser o caminho para a liberdade de muitos, pois as pessoas escravizadas poderiam aprender sobre as atividades abolicionistas, ler a Bíblia, ou mesmo poderiam escrever passes de liberdade e fugir da escravidão. Essa parte eu adoro, né? Que são os passaportes falsos. Eles falsificavam a assinatura e tudo mais, e aí se passavam por livres. A leitura possibilitava a criação de uma vida privada para os escravizados, né? E colocava em xeque principalmente a legitimidade da escravidão. Então, para essa autora, é preciso também superar a ideia de que casos como Frederick Douglass foram exceção. Pois, nas palavras de Williams, né, entender como as pessoas escravizadas aprendiam não apenas esclarece a importância da alfabetização como um instrumento de resistência e libertação, mas também traz à tona as táticas e estratégias clandestinas que as pessoas escravizadas utilizavam para obter algum controle sobre as próprias vidas. Embora seja comum ver a luta de Frederick Douglass pela alfabetização como excepcional, a existência de variadas narrativas de escravizados, entrevistas com ex-escravizados e outros documentos oferecem o entendimento da consciência dos sujeitos na relação crucial entre a alfabetização e liberdade. Lá eles têm, né, essas fontes aí riquíssimas, e algumas delas em primeira pessoa. Então, é bem interessante essas fontes, né, lá nos Estados Unidos. Agora vamos, né, pensar um pouco o Brasil, né? Porque tudo isso que eu trouxe aqui, e aí para quem leu o meu artigo, eu acho que conversa, né? E eu tinha feito o artigo que vocês leram, esse artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Educação, eu tinha feito antes de ter contato com essa bibliografia. E como que muitas coisas conversam, né? Então, agora que eu tive acesso a essa bibliografia,
e também as fontes que eu pesquisei no Brasil, e também as leituras que eu fiz sobre o Brasil, agora eu tenho realmente uma compreensão e até mesmo uma fundamentação, né, maior para as defesas que eu faço. Então, vocês vejam como que é importante uma boa revisão de literatura. E eu tive que fazer isso traduzindo, né, do inglês, do espanhol e do francês. O mais difícil foi traduzir do francês, né, porque eu estudei francês, então, mas eu tinha que usar o dicionário, né, para traduzir. A partir da análise, né, da relação entre educação e escravidão nas diferentes experiências de colonização nas Américas, aí a gente vai ter, né, a colonização espanhola, francesa e inglesa, bem como os diferentes processos emancipatórios em cada lugar, eu demarco no meu trabalho, né, as nuances do caso brasileiro, que de colônia de Portugal tornou-se nação independente em 1822, e apenas em 13 de maio de 1888 aboliu a escravidão oficialmente por meio da assinatura da Lei Áurea. Contudo, dos primeiros africanos escravizados que chegaram à América Portuguesa, né, no século XVI, o Brasil, como vocês viram lá naquela animação, né, o Brasil não parou de importar mão de obra escravizada. De norte a sul, a escravidão se espalhou pelo Brasil com roupagens e configurações distintas nas diferentes regiões do imenso território. Então, também é importante a gente falar em escravidões, né? Então, é importante reconhecer que houve diferentes tipos de escravidão também aqui no Brasil. Aí aqui eu trouxe o mapinha, né, do Brasil Império, né, de 1822 a 89. Então, aqui tem o Maranhão, né, o Piauí. O mapa era um pouco diferente do que é hoje, né? Teve algumas mudanças desse mapa para agora. Então, eu precisei também conversar, né, com a renovação, que a própria historiografia da escravidão, né, tem produzido aí trabalhos bem interessantes, pelo menos há 40 anos. Conversei com alguns clássicos, como Ser Escravo no Brasil, da Kátia Matoso. Né, em 82, ela dizia que nem sempre os forros poderiam frequentar aulas no Brasil, né? Proibição que foi mantida durante toda a época da escravidão, mesmo durante a segunda metade do século XIX. Então, para a Kátia Matoso, né, que é uma referência nesse tema da escravidão, ela vai reforçar aquela tese dos casos isolados e das exceções, o que eu discordo. Aí ela vai dizer que houve, sim, casos isolados dispersos de senhores e curas que se aventuravam subverter a lei e resolveram ensinar seus cativos. Essa tese, se vocês lembrarem que eu já disse aqui, ela é limitada, porque ela não considera as próprias agências dos sujeitos. E ela vai dizer também que aqui no caso do Brasil, um problema é a falta de lembranças, de memórias de escravos, tão numerosas nos Estados Unidos. Eu acho também que não esse caminho hoje já não se sustenta mais, essa explicação. O outro texto clássico, né, o História do Brasil, do Boris Fausto, ele vai dizer que, de acordo com o censo, né, o primeiro censo oficial, importantíssimo, né, inclusive a gente ter censo, né, gente, porque olha só, em 1872 a gente teve o primeiro e quanta coisa a gente conseguiu aí pensar sobre o país a partir dos censos, né, então é importante ter os censos. Eu estou ansiosa, inclusive, para o próximo aí, que deveria sair agora em 2021, né, é importantíssimo a gente ter os dados sobre a população, né, brasileira. Enfim, para a gente não perder, né, perder o bonde da história, né? Porque a gente já vem desde o século XIX fazendo censo. Então, para pesquisadores e para historiadores é fundamental ter censo. Mesmo que a gente faça críticas, né, a alguns serem tendenciosos. E aí ele fez uso, né, o Boris Fausto, que é uma referência também na historiografia brasileira, ele fez uso do censo, né, do primeiro, de 1872, e ele vai dizer que apenas 0,1% dos escravizados saberia ler e escrever. E em 1872, entre os cativos, né, eles eram quase todos analfabetos, de acordo com o Fausto aqui, 99,9%. E a população livre era 80%. Então, esse foi um estudo da década de 90. Hoje, nós já temos muitos estudos pensando principalmente em cultura escrita, cultura letrada, que vão contradizer esses números aí. Né? Que, claro, a gente tem que pensar para além também dos dados estatísticos, né? E da documentação oficial. Então, historiadores têm feito cruzamento de fontes e tudo mais, e esse número aí, considerando também as outras experiências, né, a gente deve estranhar esse número tão baixo. E aí, uma das teses, né, é essa de que não tivemos arquivo sobre escravidão, porque Rui Barbosa queimou uma parte da documentação, não toda.
Não tivemos também autobiografias, nem memórias impressas. Essa é uma das teses, né, das pessoas, para dizer que não conseguem pensar a existência desses escravizados letrados. Mas um outro clássico, né, da historiografia brasileira vai também contradizer tudo isso, que é o Rebelião Escravo no Brasil, que é um livro publicado em 1986, e o João José Reis ele analisou exatamente o poder das letras e da alfabetização na revolta dos malês na Bahia em 1835. Isso, nesse ponto a gente tem aí uma conversa lá com o Haiti, né, que também eram letrados. Então a gente já tem aí, desde a década de 80, o trabalho de João José Reis, né? Debruçando-se sobre a documentação judicial, por exemplo, o Sidney Chalub, também que é uma outra referência importante na historiografia, ele localizou uma investigação de um preto, aspas, né, um preto, que reside na Rua do Valongo, próximo ao teatro, e ao qual muitos outros rendem o maior respeito, e que vão ali iniciar-se em princípios religiosos. Suspeitava-se que a casa, situada na rua, né, Largo de São Francisco, né, nessa casa funcionasse ali uma escola, né, na qual há reuniões de pretos minas, a título de escola de ler e escrever. Né? Então, o próprio Sidney Chalub deixava aí, também nesse estudo dele da década de 90, essa pista. Né? E, a partir de então, vários estudos na história da educação, principalmente, têm surgido aí, mostrando que o número de escravizados letrados era provavelmente bem maior do que aquele 1% lá que o Boris Fausto diz. Então, nós temos aí uma importante referência, que é a Cristina Wissenbach, professora da USP, e a tese da professora Cristina é bem interessante, porque ela vai para a África também, e vai pensar as bagagens que esses sujeitos, né, trouxeram, e nessa bagagem o conhecimento de alguma língua, e a questão da cultura escrita. Né? Então, é bem importante aí o trabalho da professora Wissenbach, e também tem artigos dela na Revista Brasileira de História da Educação, se vocês tiverem interesse. Enfim, então, essa revisão, na verdade, que eu fiz é bem maior do que eu estou trazendo aqui, eu só trouxe aqui uma parte do movimento que eu fiz para vocês entenderem um pouco como que eu construí, né, esse meu percurso. Mas essa revisão é um pouco maior, mas eu não quis deixar muito pesado, então eu dei uma enxugadinha. Então, eu fiz na revisão de literatura, que vocês podem encontrar também quando o meu livro for publicado. E aí, a partir dessa revisão, eu delimito, né, a conversa com alguns estudos, e aí sim, específicos sobre Rio de Janeiro, entre meados do século XX, né, e décadas iniciais do XX, porque eu vou trabalhar com uma família também, por isso que eu vou pensar o XX no meu livro. E aí a minha ideia é pensar, né, essa cidade letrada, né, pensar o Rio de Janeiro como uma cidade letrada nesse período, e aí pensando, né, que esses sujeitos, os escravizados, também transitavam por essa cidade. Né? Eu já venho pesquisando isso há um tempo, eu comecei a pesquisar essa questão da mercado editorial, e de impressos e autodidatismo, a partir de livros didáticos, na minha monografia em História, depois na minha dissertação de mestrado também em História, que eu defendi em 2008, e em outros artigos que eu publiquei, né, em periódicos diversos, pensando aí a relação entre cultura letrada e cidade. Então, quando eu comecei lá atrás, apesar de ter também iniciado na pesquisa na temática da escravidão, nesse período que eu trabalhava no mercado editorial, não tinha tanto essa preocupação de pensar os cativos, mas no final tudo se encaixou. Né? Não tem como a gente pensar a cultura letrada de cidade no século XIX sem considerar a população escravizada. Na verdade, não tem como pensar nada no século XIX no Brasil sem considerar essa população, né, que era um número altíssimo. O Rio de Janeiro, então, né, gente, não é querendo ser bairrista, tá? Mas é porque o Rio de Janeiro, neste período, ele tinha aí, nessa cidade, tinha uma série de características muito peculiares, né? E isso principalmente em relação, né, à rede de ensino, a questão da queda, né, no analfabetismo. Então, se no âmbito nacional, né, no país, né, como um todo, os números eram altos, no Brasil as taxas, no Rio de Janeiro as taxas caíam, estavam caindo desde meados do século XIX. Então, eu trabalhei isso na minha dissertação de mestrado, pensando aí
essa emergência, né, desses leitores nessa cidade. E aí nesse estudo que eu fiz em 2008, eu concluí que havia uma discrepância entre o aumento no público consumidor de livros, né, então esse número era alto, com as taxas de escolarização. Não eram tão altas assim, apesar da expansão também na rede, né, pública e privada. Então, nesse estudo de 2008, eu já considerava esse público autodidata, que não necessariamente frequentava escola, mas que desejava ali se instruir de alguma forma. E aí, nesse público consumidor de livros didáticos, não se pode ignorar que possivelmente muitos eram escravizados e libertos, né? A exemplo do que já foi verificado em outras realidades escravistas que eu já até trouxe aqui hoje. Então, essa é uma imagem bem interessante, uma outra charge, né, do Angelo Agostini, e ele vai mostrar isso. Não sei se está boa a nitidez para vocês, mas ao centro tem um cativo com um jornal, e em volta dele, né, de diferentes idades, inclusive tem até um menino, vários outros cativos ali ouvindo a leitura do jornal. E ao fundo tem ali, provavelmente, né, o feitor, que não gostou nada da cena que viu. Então, essa charge, ela traz muito essa discussão de escritas delegadas e leituras compartilhadas. Eu coloquei como uma pergunta, mas eu defendo isso, sim, que essa prática de escritas delegadas e de leituras compartilhadas devia ser relativamente difundida aí, né? Se um soubesse ler, olha o perigo aí. Então, defendo que tais sujeitos não estavam tão às margens assim das letras, né? Mesmo que esse aspecto fosse mantido em segredo, né? Porque vai revelar sua arma, assim, seu, né, sua carta na manga ali? Não vai, né? Porque essa era uma vantagem, o segredo era uma vantagem, né? Fingir que não sabe, mas sabe. Então, essa é a minha tese, né? De que muitas vezes a gente reproduz a ignorância senhorial, porque possivelmente os senhores acreditavam que muitos escravizados fossem letrados. E muitas vezes nós reproduzimos isso, nós historiadores. Então, a gente precisa considerar também o outro lado, né? O que os escravizados pensavam, queriam, desejavam. A gente precisa fazer esse esforço, né? E é isso, assim, para além dessa questão das exceções, né? Porque quando a gente fala da exceção, a gente está reduzindo demais a experiência, né? E as agências dos sujeitos. Então, como eu já falei muito, né? Acho que depois é interessante a conversa, eu já vou trazer aqui algumas conclusões. Eu sintetizei muita coisa aqui para não ficar maçante, tá? Mas eu teria bastante coisa para falar aqui ainda. Mas eu também vou deixar aí o suspense para o livro, né? Se vocês ficaram curiosos, aí o livro vai estar disponível a partir de maio. Acredito, então, né, pensando algumas conclusões, que haja aí uma forte relação entre os números que eu trouxe aqui, né, na questão do acesso às letras, da compra de livros e tudo mais, com o processo de luta, né, e esforços da população negra cativa e liberta para instruir-se. Então, os escravizados, eles poderiam, sim, ser consumidores dos livros vendidos aí no Rio de Janeiro, cidade letrada, com expressivo número de livrarias, escolas e circulação de saberes, principalmente a partir de meados do século XIX. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, eu publiquei um artigo na Revista Brasileira de Educação sobre essa questão da circulação de livros. Tendo em vista o crescente aumento da população letrada na cidade do Rio de Janeiro, e buscando melhor se posicionar nesse negócio, as diferentes casas comerciais se especializavam em diferentes públicos e produtos. Os escravizados não podem ser ignorados nesse processo. Poderiam sim ler e comprar livros. Vocês acham que um sujeito, né, um escravizado ou um liberto, chegasse lá numa livraria com dinheiro para comprar o livro, não iam vender para eles? Claro que iriam. O dinheiro, né? Então, eu vou pedir para um companheiro livre lá comprar para mim, eu não quero me expor. As redes, mais uma vez, então, e as lógicas do mercado, né? As lógicas do mercado sempre em primeiro lugar.
Feito o balanço, né, dos crescentes e cada vez mais consistentes e relevantes estudos a respeito da educação da população afrodescendente, em sentido geral, convém interrogar, né, a especificidade de ser escravizada ou escravizado, né, instruída ou instruído, educado ou educada, né? A partir do mapeamento dos estudos já produzidos, e esse mapeamento é muito maior do que eu trouxe aqui, vocês podem ver isso no artigo que vocês leram, né, que já tem aí estudos bem interessantes na história da educação sobre esse tema também. A partir desse mapeamento, né, conversa com a bibliografia e do cruzamento, né, entre as fontes, mas principalmente das perguntas, né, que eu fiz para essas fontes, eu acho que foi possível ampliar um pouco, né, as possibilidades em torno desses sentidos de educar-se na escravidão. Por sua vez, né, estudos no âmbito da historiografia da educação têm se debruçado sobre a distinção entre instruir e educar, né, na passagem do 19 para o 20, pensando principalmente aí as ações das classes pobres, né, os significados da instrução. Então, também aí indico aí o trabalho da Alessandra Schuller nesse sentido, que já desde também da década de 90 vem falando isso. Enfim, o movimento de leitura, de estudos sobre realidades distintas, né, como Caribe, Peru, Haiti, Cuba, Estados Unidos, foi fundamental para que eu pudesse conectar alguns pontos, principalmente a recorrente noção vastamente difundida, em parte da historiografia, de negação da existência de escravizadas e escravizados letrados e instruídos. Enfrentar essa tradição foi constante em todos os trabalhos que eu li também, né, como vocês puderam ver. Outra contribuição, né, desse diálogo com outros estudos já realizados é compreender também as escolhas metodológicas, as perguntas de pesquisa e o caminho na busca das fontes. Nisso eu verifiquei uma diversidade bastante grande, né? Já coloquei aqui para vocês, de legislação, a fotografia, depoimentos orais, obras literárias, artefatos arqueológicos. Essa é uma coisa bem legal que eles têm lá nos Estados Unidos, que a gente aqui também tem aí uns trabalhos interessantes, né? Como a arqueologia ajuda a pensar a história da educação, poemas, enfim, um universo riquíssimo de fontes. Fontes essas muitas vezes produzidas com diferentes intencionalidades. Muitas dessas fontes foram também forjadas pela lógica senhorial, né? Com o propósito de manter viva a escravidão. Então a gente também tem que fazer essa leitura aí a contrapelo das fontes. Como enxergar, né, por fim, essa é a questão que eu trago, como enxergar os desejos de escravizadas e escravizadas neste mosaico de peças? E principalmente, muitas vezes, em fontes que não foram produzidas por eles. Esse também é um esforço que a gente precisa ter nesse tipo de pesquisa. Eu teria mais questões para colocar, eu fiz realmente um recorte aqui. O que eu apresentei para vocês, na verdade, é um recorte da introdução desse livro que eu vou publicar. Esse livro está estruturado em 4 capítulos, e um capítulo dele, né, vocês tiveram a prévia nesse artigo que vocês leram, né? Então, eu desenvolvo um pouco mais esse artigo no livro. Então, eu acho que com a leitura do artigo e com essa apresentação, que no caso seria a introdução, acho que vocês já têm aí uma visão bem ampla do que eu venho pesquisando. É isso, obrigada. Agora, se tiverem questões. Olha, Alexandra, muito obrigado aí por compartilhar com você o livro que está saindo do forno, né? Uhum. Está nesse momento aí, já na editora, para ser publicado. Quando você estava falando, quando você fez esse levantamento, essa revisão de literatura, até na questão da América Latina, aí, de América Latina, outros países onde também aconteceu a escravidão, eu fiquei pensando se você esbarrou com outros tipos de conhecimento, além de ler e escrever, que fizeram parte desse processo, né, dessa estratégia de libertação. Por exemplo, aqui no Piauí tem-se alguns vestígios, eu nunca vi esses documentos, né, mas alguns livros comentam falando que o Simplício Dias, né, que foi uma pessoa bastante influente, muito rico em Parnaíba, ele tinha uma orquestra e ele mandou alguns escravos para a Europa para estudar,
né? E alguns desses, assim, segundo esses relatos, alguns desses escravos depois se tornaram profissionais da música. Assim, passaram a tocar e ter algum retorno a partir do ofício de música, né, do trabalho, de trabalhar como músico. Então, você viu assim alguns outros tipos de conhecimento que você acha que também são relevantes, acompanhado desse ler e escrever? Ótima pergunta. Eu recortei aqui para a questão da cultura letrada, né? Mas quando a gente pensa os saberes, e essa é uma discussão também que eu faço no livro, tem uma parte bem legal que eu vou exatamente nessa pista que você traz aí, eu vou encontrar outros casos de músicos, né? De escravizados e de bandas de músico. Então tem esse caso do Piauí que você trouxe, mas como meu foco é mais Rio, eu encontrei também lá uma fazenda em Santa Cruz, já tem estudo sobre isso, inclusive. E eu continuei procurando e encontrei também casos internacionais, né, de escravizados que tocavam violino e diferentes instrumentos. Então, eu estou trabalhando com cultura letrada nesse momento aqui principalmente cultura letrada, que é onde tem mais resistência, né, de aceitação, essa ideia de que eles podiam saber ler e escrever e tudo mais. Mas quando a gente pensa educação, né, e saberes e conhecimento, é muito mais amplo que saber ler e escrever. Então, sim, tinha essa questão das habilidades musicais que muitos desenvolveram e passou por um letramento e por uma instrução musical. A questão das línguas, né, do aprendizado de diferentes línguas. A questão da cerâmica e de artesanato, de forma geral, né, saberes manuais. E também artistas, né? Alguns pintavam também, e isso também é um tipo de conhecimento, enfim. Então, se for pensar a própria questão de alguns eram ferreiros, e que isso também é um conhecimento muito específico de algumas localidades da África, também podemos pensar isso como arte, né? Essa arte de fabricar cerâmica e tudo mais. Então, esses conhecimentos todos, trazidos principalmente do continente africano, são riquíssimos. E eu acho que essa sua pergunta é fundamental realmente para a gente pensar a educação de forma mais ampla, né? No caso, eu trago propositadamente cultura letrada por conta do debate que há e por conta da minha entrada no tema, que é a partir dos livros impressos, né? Que foi o que eu trabalhei no meu mestrado. E aí esse foi um caminho que me foi mais confortável, pensá-los, inclusive, como consumidores de livros. Mas é realmente muito mais amplo. E o caso desses músicos eu trouxe alguns, né, no livro, são bem ricos, assim. São experiências bem ricas. E é claro, né, muitos senhores permitiram que eles se instruíssem para poder lucrar com essas bandas, né? Mas também houve aqueles escravizados que tiraram proveito disso, né? Conseguiram acumular um pecúlio por meio desse trabalho aí nas bandas, e alguns conseguiram comprar a alforria, né? Então, aquilo que eu disse no início, né? Tem uma ambiguidade aí. Mesmo quando era uma intenção do senhor, no fundo era um desejo educativo também, porque ninguém aprende se não quiser. Não aprende. Se a pessoa não quiser, ela não aprende. Então, se essas pessoas aprenderam, elas estavam muito abertas a isso, elas desejavam também aprender e porque queriam para muito além, né, de um retorno imediato. E aí, como vocês viram, a importância de para a comunidade toda. Eu penso assim, que havia um encontro de interesses. Naquela época não era tão fácil ter gravações, não tinha. Se você queria ouvir uma música, de repente, uma coisa que tocava na Europa, tal, você teria que o quê? Comprar a partitura, ter o instrumento e alguém que tocasse, né? Uhum. Naquela época, então, numa festa, o senhor, né, a esposa, a mulher, né, por exemplo, que se tocava muito piano, a mulher não ia ficar, em vez de atender as pessoas na casa, ia ficar tocando piano para as pessoas. Não, ela estaria recebendo as visitas, tal, e quem faria esse trabalho era um escravo, né? E esse escravo depois aproveitava disso, e até o próprio senhor também devia ceder esse escravo para outras festas, né, para outros momentos e ganhar dinheiro com isso, né? Então, e a questão de que muitos ensinavam também, né? E esses que eram mestres não foram reconhecidos também, né? E muitos tiveram seus saberes e conhecimentos também ali expropriados, né? Então, a gente, quando estuda esse tema, também é uma questão de reparação com essas pessoas que foram ali
roubadas em vários aspectos. Elas foram roubadas, sequestradas da casa delas, e muitas vezes os conhecimentos que elas tinham também eram extraídos. Então, essa também é uma questão importante para a gente pensar por que alguns preferiam manter em segredo. Vou manter em segredo porque se ele souber que eu sei, vai me explorar. Então, tem essa outra dimensão também. Essa é uma questão importante. Né? Aí, mais uma vez, reforçando o protagonismo, né, dos escravizados também. Complexificando um pouco, né, essa análise. Tá certo. Vamos abrir, então, para perguntas agora. Aí. Alguém? Oi. Olá. Eu me chamo Luciane, eu gostaria aqui de pedir para permanecer com a câmera fechada, porque eu estou de atestado médico, estou doente, mas mesmo assim estou participando das aulas. Eu nem enviei atestado para os professores, porque como a gente está em casa, né, aula online, não acho necessário. Mas, enfim, eu gostaria primeiramente de parabenizar a Alexandra, o seu estudo, as suas pesquisas, né, como você tem se debruçado sobre o assunto, isso é muito importante, porque quando a gente vai estudar a questão negra, né, sobretudo aqui no Brasil, a gente tem uma visão mesmo do colonizador, né, a gente enfim, a gente acaba reproduzindo isso, porque pegando do ponto de vista, né, de como nós negros, né, escravizados, fomos arrancados da África e trazidos para o Brasil, a gente pensa apenas no ponto de vista econômico, né, que a gente veio servindo como mercadoria para que o capital no Brasil pudesse, né, ser estruturado. Então, a gente acaba nem se debruçando para compreender que os negros cativos, escravizados, eles também, né, mesmo que de forma, como é que se diz, débil, não sei ainda, porque eu preciso estudar sobre isso, eles tiveram acesso, né, nós tivemos acesso aos estudos, às letras. Assim, a dúvida, professora, é que esses negros, né, quando foram arrancados da África, eles vinham com conhecimento, né? Eles tinham estudos, muitos eram médicos, né? Arquitetos, príncipes, então eles tinham conhecimento das letras, só que eram as letras, né, da sua terra-mãe, que era a África. Então, no caso, dessa alfabetização que você fala, que você estuda, que você pesquisa, é a alfabetização da língua, da língua da terra em que que nós estamos convivendo, começando a viver, a passar a viver depois que fomos arrancados da África, né? No caso é isso, né? Importante essa questão. Então, assim, tem duas possibilidades aí. Uma, que alguns chegavam aqui já alfabetizados em árabe, né, como foi o caso aí do estudo do João José Reis, alguns estudos da Wissenbach também. Mas também há casos daqueles que já tiveram até contato com português por lá também, ou com outra língua. Então, até podem ter chegado aqui também já sabendo, já sendo alfabetizados em português, dependendo do período, né, que vão chegar. E no meu caso, principalmente, eu estou considerando o esforço para se alfabetizar na língua portuguesa. Esse é o universo que eu estou trabalhando. Mas quando a gente considera essa bagagem africana, né, claro que, em muitos casos, alguns já vinham letrados em árabe e tal, e aí já tem os estudos que eu já disse para vocês sobre. Agora, o fato deles terem tido contato com a língua, com a escrita, por exemplo, em árabe ou qualquer outra língua, já tem aí um terreno, né, para aprendizado de outros. E mesmo que eles não aprendessem a escrever em português, o fato que foi o caso dos malês, o fato deles escreverem em árabe foi uma vantagem, porque entre eles se comunicavam em árabe. E os senhores não sabiam árabe. Então, são essas as duas possibilidades. Esses que sabiam, né, que já chegaram aqui com conhecimento de cultura escrita, nas línguas em que eles foram... na África se fala muitas línguas, né, inclusive. Mesmo quando você vai ter, né, a língua do colonizador como oficial, há outras línguas, né, nas diferentes localidades. Eu vou falar línguas, porque algumas pessoas falam dialeto, mas dialeto é uma forma muito pejorativa, então o correto é falar línguas.
E então, assim, havia por parte de alguns, essa facilidade de aprender idiomas. Eu vou trazer aqui o caso do Baquaqua, que eu assisti a peça ontem, inclusive para quem tem interesse, ainda hoje vai ter de novo no YouTube, Baquaqua, né, uma peça a partir da vida desse sujeito que foi sequestrado em África, passou pelo Brasil, depois foi para os Estados Unidos, conseguiu se libertar. Baquaqua falava várias línguas, ele aprendeu várias línguas, inclusive português, aprendeu francês, espanhol, foi aprendendo. Então, é isso também que eu estou dizendo, essa capacidade de até se adaptar, né, para sobreviver. Então, a gente não pode ignorar a bagagem que os sujeitos, né, traziam e os saberes vários, e como que isso também foi importante para que eles, aqui, no caso do Brasil, eles também construíssem outros saberes e aprendessem outras línguas, e né, inclusive aprendessem a escrever em português. Então, são essas duas as possibilidades, as duas questões importantes. A gente não pode excluir nenhuma nem outra. E professora, assim, a senhora nunca pensou, assim, me veio essa questão agora, né, quando a senhora falou aí sobre, né, sobre essas várias línguas que eles falavam e que o colonizador muitas vezes não compreendia essa língua que eles falavam. Assim, nunca, aí me veio essa questão, né, nunca veio, assim, sei lá, a pergunta, sei lá, o questionamento de que essa possível alfabetização dos negros cativos, né, nos países em que eles foram trazidos, seria uma forma de controle também para que eles não, sei lá, não se comunicassem na sua língua mãe, enfim, para que esses senhores pudessem, sei lá, ter controle do que eles estavam conversando, do que eles estavam planejando. Assim, me veio essa questão aqui agora, nem sei se tem fundamentação isso, né? Sim, essa questão da ambiguidade que eu trouxe para vocês, que muitas vezes, até o que o estudo do Hudson mostra, né, que muitos senhores, sim, tinham interesse em instruir seus cativos e tal. Então, certamente, quando partia do senhor, o interesse era econômico ou era de controle, né? Então, esse é um lado. Mas aquilo que eu sempre digo, por mais que o interesse e que a intenção fosse controlar, o que o sujeito fazia a partir disso, a gente não tem controle. É isso que eu estou te dizendo. Então, assim, concordo com você que muitas senhoras e muitos senhores investiram na instrução de seus cativos para controlá-los melhor, para domesticá-los, né, para tirar mais lucro, sim, não podemos ignorar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não sabe quais eram os desejos, né, não pode dizer que isso aconteceu de fato, que eles foram domesticados, que foram totalmente controlados, que tudo que se passava ali no interior, por exemplo, das casas dos cativos, os senhores soubessem. Eles não tem como controlar isso. Então, o que eu estou dizendo é que há aí uma ambiguidade. Claro que muitos, sim, acabaram ali se conformando ali aquela realidade, né, senhorial, e muitos até quiseram, depois conquistaram por rio, alguns se tornaram senhores também, de escravos e tudo mais. Mas a gente não pode reduzir, né, as agências, que é isso que os estudos sobre escravidão dizem. Dizem a agência é essa vontade. A gente precisa pensar a subjetividade das pessoas escravizadas e que essas pessoas também tinham suas vontades. É isso que a gente não pode nunca esquecer, porque são seres humanos complexos e com desejos e com sonhos e projetos, por mais que estivessem ali, às vezes, numa situação de violência extrema, né? Então, também não é para diminuir, né, a violência da escravidão. Quando eu falo de escravizados letrados, eu não estou aqui dizendo que a escravidão foi branda, suave, que, não, veja, então era bom. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que, mesmo em uma situação de violência extrema, essa vontade de aprender e aprender as letras estava lá. É isso que eu estou dizendo. Professora, sim, verdade. Eu tenho um total acordo, né? Que, tipo assim, eles ensinavam, né? Mas eles não teriam controle sobre o que poderia vir depois, né, de todo esse ensinamento, né? Porque a gente tem o Luiz Gama, né, que foi advogado, a gente tem Esperança Garcia, aqui no Piauí, também advogada, e vários negros que se utilizaram, né, desses ensinamentos para fazer a luta, né, efetiva contra a escravidão. Então,
Que assunto interessante, eu gostei muito do tema, viu, professora? Obrigada e parabéns. Obrigada. No Piauí tem casos interessantíssimos, né, da Esperança Garcia no século XVIII, que foi a primeira mulher, né, foi conhecida recentemente pela OAB, a primeira mulher a escrever uma petição, né, no Piauí e tal, então a carta dela foi considerada uma petição, enfim, assim como Esperança, houve outras mulheres, eu já também localizei vários estudos na historiografia que mostram, né, mulheres, mesmo lá no século XVIII, mulheres escravizadas que fizeram uso da palavra escrita com diferentes intencionalidades. Então, no Piauí, vocês têm aí um caso bastante emblemático e que, mais uma vez, não foi exceção, como eu gosto sempre de falar, né? A gente teve várias outras também. E aí tem vários estudos que já mostram isso. Vamos lá, vamos abrir então para mais uma pergunta. Quem gostaria? Professora, Marcela, aqui. Professor, na sua pesquisa, o que foi que a senhora teve mais dificuldade nessa coleta de dados? Porque eu estava lendo um artigo de ontem, né? O seu artigo ontem, e aí a gente percebe as várias histórias que é narradas, que é descritas, né? E aí tem delas que se relacionam, tem delas que não se relacionam, no sentido, assim, de outros contextos. O que a senhora teve, assim, dificuldade para chegar, para percorrer esse caminho? Pensando, obrigada pela questão. Pensando um pouco, até porque eu apresentei aqui hoje, mas também o artigo, mas pensando principalmente que eu apresentei aqui hoje, a primeira dificuldade é a questão da língua, né? Porque muita coisa sobre esse tema, principalmente bibliografia, está disponível em outra língua, não em língua portuguesa. Então, essa é uma questão importante que a gente precisa dizer, né? Esse esforço de traduzir esse monte de estudo aí. Então, para essa apresentação de hoje, essa é uma. Para o artigo que vocês leram, eu trabalhei muito com a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, e nossa, se vocês estão tentando pesquisar hoje com a Biblioteca Nacional, agora tentem, vocês não vão conseguir. Porque a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional está fora do ar há 4 dias, porque um hacker invadiu o sistema da Biblioteca Nacional e não voltou mais até agora. Então, se alguém aqui está pesquisando os periódicos da Biblioteca Nacional, sabe do que eu estou falando. Então, isso que aconteceu agora, há 4 dias, o site saiu do ar, também acontecia quando eu estava pesquisando para fazer esse artigo. Então, a hemeroteca é muito instável. E aí, quando eu achava uma fonte importante, eu tinha ou que fazer logo print, ou que salvar imediatamente e colocar todas as referências para depois eu não me perder. Porque o site é instável. E muitas vezes eu utilizei palavras-chave. E aí aparecia lá o caso. Se eu fosse rapidinho na cozinha, almoçasse, só deixasse, depois voltasse ali, desse, atualizasse, muitas vezes sumia. Então, pesquisar na hemeroteca parece muito fácil, mas não é. Tem ali você precisa de algumas artimanhas e de muita paciência. E sempre fazer um bom banco de dados e salvar tudo no seu computador e fazer tudo muito ali, recortar direitinho. Por exemplo, muitas vezes eu trabalhei com pequenos anúncios, muito miudinhos no pé da página. E aí, se eu não prestasse muita atenção e não recortasse aquele anúncio ou já transcrevesse direto para o Word, eu poderia perdê-lo. É basicamente agulhinhas em palheiros, assim, sabe? Que esse trabalho de procurar esses sujeitos, principalmente nesses pequenos anúncios. Por isso que eu falo que são fragmentos. Eu tive que juntar fragmentos e perceber constâncias também nesses fragmentos. E reconstruir histórias de pessoas anônimas nestes fragmentos. Porque eu tenho 2 extremos. Eu trabalho com autobiografias, em que essas pessoas são relativamente conhecidas e a gente consegue encontrar informações sobre elas em outros estudos, na internet. E nesse artigo especial que vocês leram, eu trabalho com pessoas que ninguém conhece, pessoas que muitas vezes são até o primeiro nome, né? Então, é também um trabalho de reconstruir essas trajetórias a partir de fragmentos. E tentar pensar aí também as constantes. Né? Isso não é tão simples, porque o que a gente vai ter pouquíssimos, muito poucos sabiam
ler, escrever e tal. E aí, quando você começa a juntar esses fragmentos, você começa a ver que não eram tão poucos assim, e que os significados eram bastante variados, né? Então, isso vai exigir muita atenção do pesquisador, para ver os detalhes, né? A notinha de rodapé, aquele nomezinho lá que está se repetindo, né? Então, essa foi uma dificuldade. Uma outra questão a partir dessa pesquisa, por exemplo, é que, aí pensando nas constantes, é que teve um nome em especial que me chamou a atenção. E a partir desse nome, que era, no caso, um liberto, eu consegui achar uma família inteira. Então, eu estou escrevendo sobre eles agora, e estou fazendo a árvore genealógica, tudo, e eu começo a pesquisa em 1843, que é quando esse sujeito nasce, e vou até 1990. Esse também não é um trabalho fácil de fazer genealogia de pessoas que passaram pela escravidão no Brasil e genealogia de famílias negras. Então, esse tipo de tema é difícil de pesquisar porque a gente vai trabalhar com um descaso da documentação e com essa falta de preocupação de preservar essas memórias, né, dessas pessoas. Então, esse é um outro ponto. E aí a gente passa, quando a gente vai falar dessa questão das dificuldades da pesquisa, de localizar esses sujeitos, a gente passa por essa discussão em torno do racismo no Brasil, que algumas trajetórias são muito conhecidas e outras a gente tem toda essa dificuldade para recuperar, porque exatamente, né, a gente vive num país em que o racismo é estrutural da sociedade, e isso passa, inclusive, pelas nossas pesquisas. Então, é isso. Não é tão realmente... Exige muita paciência e muito esforço pesquisar esse tipo de tema, enfim, na nossa realidade. Né? E, realmente, comparando com os Estados Unidos, que tem muitos arquivos e tudo muito mais... Né? Tudo digitalizado, realmente a gente vive em condições muito precárias. A gente, historiador no Brasil, trabalha em condições muito precárias. Né? Isso precisa ser dito. E, principalmente, quem trabalha com esses temas, na história indígena, história da população negra, e com as outras, né, ditas minorias, mulheres. Nossa, mulher é difícil de pesquisar. Hein? Mulher ainda tem a questão de mudar de nome, e ainda a falta também de preservação dos arquivos das mulheres, muitas vezes, né, que as famílias não preservam os arquivos de mulheres. Professoras, né, para quem estuda com professoras, tem muito mais dificuldade de achar documentos do que quem estuda professoras. Então, nós temos essas questões aí que, né, que a gente vai chamar de gênero, classe e raça, né, que perpassam também as nossas investigações, com certeza. Professora, a minha pergunta era justamente sobre essa questão de gênero, né? A minha pesquisa está muito voltada a essa questão da trajetória escolar, voltada a essa questão da juventude, de modo especial os jovens gays. Uhum. E aí eu queria saber da senhora, assim, como eram essas relações, elas de poder, eram baseadas nessa questão de gênero, sexualidade, se foi identificado, se foram determinantes, acerca dessa educação desses escravizados. Essa é uma questão importante, né? Que sim, vai ter diferença, né? Eu encontrei mais homens, e aí eu não tenho muita condição de trabalhar, por exemplo, sexualidade com os fontes que eu trabalho. Né? Então, eu não sei se eles eram heterossexuais, ou se eles eram gays, ou se eles eram... Eu não tenho essa questão da sexualidade, eu acho até que é uma questão que a gente precisava... O Luiz Motti, ele tem estudos sobre sexualidade, isso é interessante, não sei se vocês conhecem o Luiz Motti, mas o Luiz Motti vai pensar aí questões bem interessantes, tem também estudos sobre escravizados que eram pessoas trans, isso também tem estudos, mas com as fontes que eu trabalho eu não tenho muita condição de analisar essa questão, esse aspecto especial, mas tem essa divisão que a gente hoje pode chamar de simplória entre homens e mulheres, né? Havia a maioria, uma parte era que conseguia se instruir era homem, mas tinha um número interessante também de mulheres, né? Que por diferentes razões também vão conseguir, né? Mas na documentação que eu trabalhei, a incidência maior foi de homens, né? De homens cativos e libertos que se instruíram. E hoje meu desafio é pensar as mulheres e até dar visibilidade para essas mulheres, e principalmente agora no caso de uma família em especial. Mas eu acho que essa nem foi tanto essa questão, mas eu vou colocar por aí, essa questão da sexualidade, gênero e sexualidade, porque eu acho que essa é uma outra questão que falta na história da educação, como um todo.
Nós temos alguns trabalhos, inclusive agora que já estão pensando sexualidade, porque a gente vai ter muitos trabalhos sobre gênero, mas sexualidade eu sinto que bem menos na história da educação. Mas pensando aí já é outra interface, escravidão, aí sim tem algumas referências, que é essas que eu estou te dizendo, que sim pensam, que acho que a principal seria Luiz Motti, mas tem outras pessoas fazendo também, pensando aí, inclusive, casos, né, de pessoas trans mesmo, né, que foram sequestradas, e aí, nesse sentido, uma leitura que talvez possa te interessar, a partir do que eu estou apresentando aqui, né, é uma obra literária que se constrói a partir de uma mulher trans chamada Vitória, e que é baseada numa história real. É Nada digo de ti que em ti não vejo. Eliana Cruz. Então, ela vai trabalhar com essa protagonista, que foi uma mulher escravizada, uma mulher trans escravizada. Então, eu acho que é bem interessante a gente também ter essa dimensão que eu não alcancei no meu trabalho, e acho que não só por uma limitação das fontes, mas talvez por uma falta de perguntas mesmo para esse aspecto, porque os que a gente pergunta a gente vai achar lá também, né? Então, acho que essa é uma questão importante, né? Quando você procura uma análise para além dessa coisa binária, né? Então, preto e branco, acho que a gente precisa também pensar de uma forma mais complexa nesse sentido, né? E aí, pensando subjetividade, como eu tenho dito aqui. Então, acho que essa questão é bem importante. Obrigado, professora. Professora, parabéns pela exposição, pelo artigo, é muito bom, é excelente de ler, é suave, assim, mas também suscita muito questionamento, como eu comentei aqui, digitei, né, que eu nunca tinha parado para pensar, meu Deus, é como se a gente tivesse uma visão muito romantizada, né, que os escravos só não podiam. Mas e aí, o que eles podem fazer como resistência, essa questão do ler, do aprender, do contar? Sinceramente, eu nunca tinha pensado nisso. E eu vi que abriu os horizontes assim para a gente pesquisar, para ter o interesse. Eu fiquei muito interessada. E eu vi que foi interessante os recortes dos jornais, eles serviram como uma fonte assim, essencial, né, para ver aquela época. E eu percebi também que quando iam fazer anúncios, por exemplo, colocavam mucama, que sabe ler e escrever porque foi à escola, né? Eles davam a justificativa do escravo, porque que ele sabia ler, escrever e contar. Eu percebi isso, e eu vi que o jornal, como era um meio de comunicação maior, né, do que existia, deu para ter esses recortes assim que foram fundamentais na sua pesquisa, né? Eu vejo assim que os recortes foram importantes. Sim. E mais uma vez, parabenizar, professora. Obrigada. Isso também é muito possível hoje por conta dessa ferramenta da hemeroteca, né? Que eu acho importantíssima. É por isso que eu acho um crime estar 4 dias fora do ar. Mas foi por conta dessa possibilidade de fazer uma busca mais como uma lupa mesmo, que a hemeroteca possibilita, e que essa coisa da documentação digital possibilita também, que a gente quer conseguir ver essas questões que antes eu não conseguiria. Quando a gente não tinha um arquivo digital, a gente tinha que ler lá página por página e muita coisa passava. Agora, com essa possibilidade da busca de uma palavra específica, eu colocava assim, sabe ler e escrever, por exemplo, como busca. Sabe ler e escrever, sabe ler, sabe escrever. Eu poderia colocar outras. E aí iriam aparecer outros saberes. Então, essa ferramenta de busca facilitou muito esse tipo de estudo, né? E aí, aquilo também que é importante sinalizar, não é novidade, tem bastante tempo já, que até Gilberto Freire já trabalhava aí, questão de escravizados em anúncios. Mas para pensar a questão do conhecimento, a gente não tem tantos estudos no Brasil assim. Mas nos Estados Unidos vocês viram também que tem. Então, desde 1919, pelo menos, tinha lá o Carter Woodson, que já estava fazendo um monte de coisa que eu achei que estava fazendo, eu estou fazendo uma coisa muito nova. Não é. Já havia outros historiadores fazendo também. Agora, é claro que a possibilidade que a gente hoje, no século XXI, tem de poder fazer essas buscas em fontes digitalizadas, realmente nos dá aí uma possibilidade de aprofundar, né? De aprofundamento e de olhar ali coisas que nem não estavam tão visíveis.
né? Então, essa é uma questão do que a gente tem aí uma vantagem hoje, né? Professora, uma coisa que... Querida, a Cláudia Solange tinha marcado a tudo mãozinha bem. antes, tá? Aí depois vai você, tá, Mônica? Tá bom. Professor, mas a mãozinha dela já estava levantada antes de eu levantar a minha. Ixi, agora vamos brigar. Não, ela E pode, eu tô pode depois falar. da É porque Mônica, eu já viu? tinha observado que a Mônica, ela Eu tinha acho levantado melhor, a mãozinha primeiro. o que eu sempre digo lá na minha turma, para não ter confusão, eu sempre digo assim, a mãozinha não tem como eu perceber quem levantou primeiro, então escreve o nome no chat, que aí fica uma ordem. Não, mas eu percebi que ela já estava com a mãozinha levantada. Não, vamos seguir na minha dupla, eu faço isso para não ter as brigas, eu boto o nome no ar. Pode Eu... ficar à vontade, viu, Mônica? A ordem tá Mônica, E Cláudia e Jefferson. Não, Ah, Jefferson tá. depois Isso. da Mônica. Ah, tá. Eu já Então, tinha escrito depois da Mônica. então tá. Mônica, Jefferson e depois a Cláudia. Os últimos Isso. serão os primeiros. Professora, eu achei bem interessante no artigo a questão da contribuição dos estrangeiros, né, na questão do letramento dos negros. A gente vê que, por exemplo, eles tiveram, quando fala lá sobre como era que ocorria a instrução dos escravizados, fala nas preceptoras estrangeiras, nos negociantes estrangeiros, os missionários religiosos, que também muitos eram de fora. Então, isso me chama a atenção. E quando você fala na dificuldade que é de encontrar essa literatura aqui no Brasil, e como você encontrou em outros países, né, como nos Estados Unidos, eu não sei se isso tem um peso, essa forma como o Brasil viu a escravidão, tanto que foi aqui, eu acho que você frisou, que foi um dos últimos, né, um dos últimos países aqui na América que aboliram a escravidão. Né? Então, eu vi o quanto que foi marcante essa questão da contribuição deles, dos estrangeiros, nesse processo do letramento dos negros. Queria que talvez você comentasse um pouco a respeito disso. Sim, essa questão é interessante. Tem duas possibilidades aí, né, para eu responder. Uma é os relatos de viajantes como fonte, e a partir desses relatos, como que eles vão dizer ali dessas existências, né, plurais de escravizados letrados. Esse foi um ponto. Por exemplo, Maria Grã. Maria Grã viajou pelo Brasil e ela escreveu o que ela viu. Aí, isso ajuda, né? Ajuda a pensar como fonte. Mas também essas estranhas aí como educadores, né? Essa também é uma possibilidade interessante. Eu acho que foi nesse artigo que eu citei o caso dos protestantes, inclusive, que vieram para o Brasil em missões variadas, e eles também promoviam aí a instrução indicativos. E aí, assim, porque muitos eram contrários, né? Muitos estrangeiros que para cá vieram eram contrários à escravidão. Por exemplo, a própria Inglaterra, né, a partir de um certo momento, ela vai proibir, né, o tráfico, 1830 e tal. E, então, esses estrangeiros que eram contrários à escravidão também foram também educadores, né? Isso é uma outra questão importante. E aí a gente não pode ignorar também a presença dos protestantes aqui no Brasil, né? E uma outra questão que é bastante equivocada é que dizem assim, não, porque o Brasil, como ele teve uma presença muito grande de católicos, por isso que não tinha escravizados letrados, ao contrário dos Estados Unidos, que era protestante. Então, essa é uma outra leitura equivocada, né? Tanto católicos como protestantes também atuaram como educadores indicativas e cativos por motivos variados, mas o principal era realmente esse motivo aí da importância, né, de aprender a ler para ler a Bíblia, a palavra e tudo mais. Então, essa presença realmente de missionários religiosos estrangeiros ou de outros viajantes realmente é um importante aspecto, né, nesse estudo. Então, essa sua pergunta, a gente poderia pensar duas questões. Essa de relatos de viajantes como fonte,
daquele que só observou e relatou o que viu, e nesse que relatou o que viu tem lá escravizados letrados, e esses que vieram para cá e que atuaram como educadores também, por motivos variados, e sim, é uma outra possibilidade aí de entendimento, né? Como que esses sujeitos aprenderam a ler e escrever. Então, os estrangeiros aí também poderiam, justamente esses missionários poderiam ter atuado como educadores. Então, muito interessante sua pergunta, assim. Gente, a Alexandra tem compromisso 11 horas, então a gente precisa fazer a pergunta rápido, ou então a gente junta duas perguntas e ela responde. É Vamos fazer melhor assim? juntar tudo. Vamos juntar as perguntas que tem, e aí a gente, porque senão não, que a professora tem compromisso. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Talvez eu não vou conseguir, mas eu vou tentar. Professora, primeiro lhe parabenizar pelo trabalho. O meu lugar de pesquisa e de militância é educação de jovens e adultos. E o que eu consegui perceber na sua pesquisa foi também a importância, né, do trabalho dos abolicionistas e dos clubes abolicionistas para a educação de jovens e adultos. Eu achei isso muito interessante. E aí eu fui dormir quase 1h da manhã discutindo aqui com alguns colegas historiadores, que a minha origem é na história, mas que eu estou meio que divorciado da história. E eles agora acabaram de me mandar aqui vários jornais da época e discursos que depois eu posso até compartilhar com o grupo sobre esses indicativos de educação, né, para pessoas escravizadas aqui. Mas é um comentário mesmo sobre o artigo, professora, em relação a essa população, né, que ainda hoje é presente na Índia, e o que eu pude perceber foi que discursos utilizados pelos senhores de escravos que não queriam alfabetizar a população tanto liberta quanto a população cativa ainda, são os mesmos utilizados até hoje. Quando os gestores públicos nos dizem que gasto de dinheiro quando se abre uma escola de EJA, e a mesma justificativa quando se fecha uma escola de EJA, foi o que eu pude perceber, foi o mesmo lugar de discurso. Então, assim, história é consequência. Né? A luta desses que lutaram para abolir, né, é a luta daqueles que hoje ainda falam sobre educação libertadora, como o Paulo Freire. E a luta desses que ainda lutam para manter um sistema é a mesma ainda. Então, eu pude, tentei pelo menos fazer esse paralelo com esse passado, mas que ainda reflete no presente. E parabenizo mais uma vez o seu artigo. Eu ainda estou aqui, pipocando minha cabeça com as informações que me mandaram aqui agora. Eu não consigo formular ainda uma pergunta, mas obrigado a você, professor Edinato, que nos proporcionou essa aula de hoje. Cláudia, você. Tá certo. Eu vou ser bem sucinta, eu ia fazer um comentário, mas antes de mais nada, parabenizá-la, né, tá, por toda a sua pesquisa. Né? E são duas perguntas, na verdade. Não sei se são perguntas simplistas, mas que me veio aqui à cabeça no decorrer da sua explanação. Primeiro, quais eram as práticas educativas que foram identificadas nesse processo de letrar os escravizados? E na historiografia da educação, né, você narra aí no seu artigo que há uma distinção entre educar e instruir que está aí centralizada na passagem do século XIX ao século XX. Eu queria que você comentasse um pouquinho acerca desses dois questionamentos. Obrigada. Tem mais alguma, Diana? Eu já posso comentar e responder essas duas. Ou tinha mais alguém? Acho que não tinha mais alguém? Mais? Não, então tá bom. Eu vou começar pelo... Qual é mesmo o rapaz que perguntou o primeiro nome dele? Jefferson. Então, sobre a questão do abolicionismo. Eu gosto bastante dessa questão. A primeira coisa que a gente precisa lembrar quando fala abolicionismo é realmente que é ainda uma luta muito presente, né? Hoje a gente tem aí
um debate sobre, por exemplo, abolicionismo penal. Uma das representantes desse grupo, né, dessa ideia, é a própria Angela Davis, que é uma intelectual, né, negra americana. Ela vai dizer que a gente precisa hoje pensar esse abolicionismo penal pensando principalmente a relação entre pós-abolição, né, entre o fim da escravidão, no caso, entre o fim da escravidão, aí ela fala principalmente Estados Unidos, mas a gente poderia dizer Brasil também, entre o fim da escravidão e o processo de encarceramento em massa da população negra, tanto nos Estados Unidos como aqui. Então, ela vai relacionar bastante o fim da escravidão e essas permanências, né, principalmente na questão do encarceramento. Então, esse debate sobre abolicionismo e abolicionismo, de forma geral, nesse sentido, ele ainda é muito presente, sim. E eu penso essas pessoas, no caso do século XIX, também como ativistas, né? Eles eram ativistas, eles e elas, e foram fundamentais também para o fim da escravidão no Brasil, e principalmente os próprios escravizados, né? Foram também aí os protagonistas principais dessa luta para o término da escravidão no Brasil, ainda que tenha sido o último país das Américas a abolir a escravidão, isso foi graças a uma luta de libertos escravizados e também de abolicionistas brancos e negros, né, no Brasil. Então, essa é uma questão importante e, sim, atual. E, sim, é um passado presente. Eu super concordo com você, no sentido dessa luta, né? Como diz Angela Davis, a liberdade é uma luta constante. Então, a gente ainda está nesse processo. As segundas questões, né, as duas últimas questões que foram feitas, qual é o nome da pessoa que fez as perguntas? Eu esqueci já o nome, mas enfim. Cláudia, né? A primeira questão que você falou foi, vou fazer de trás para frente, instruir e educar. Educação é algo muito amplo, né? Hoje a gente fala em educação como quase sinônimo de instrução. Mas se a gente for realmente interpretar ali naquele contexto de 19, principalmente, a gente precisa considerar que são ideias distintas. Educar está na família, a educação está na família, está nas sociabilidades várias, nos grupos vários. Agora, a instrução é algo muito mais formal. E muitas vezes ela vai passar por instituições. Instituições essas que não são só apenas escola, mas instituições formais, né? E você vai aprender um ofício, e você vai aprender aí um saber. Por exemplo, nós tínhamos lá nesse período oficinas para o ofício de sapateiro. Eu posso considerar isso uma instrução. A pessoa vai se instruir para desempenhar um ofício. Essa educação, por exemplo, às vezes dada no interior das famílias, né, é muito mais uma coisa disciplinadora, moralizante, né, enfim. Então, a educação é muito mais ampla do que a instrução, que muitas vezes vai estar muito mais voltada à instrução para essa coisa mais formal, institucional, com um planejamento, enfim. E a educação, ela acontece em todo lugar, né, como já diria também o Paulo Freire, a educação, ela é uma comunhão, né, então, quando a gente fala, e aí eu gosto muito de educação, porque o que principalmente pessoas escravizadas faziam era muito educar-se entre elas, no grupo, na comunhão, na família, na irmandade, enfim, nas diferentes manifestações aí. Então, a educação, para mim, é muito mais amplo do que a instrução. Então, a meu ver, inclusive, é um equívoco falar que não havia escravizados educados. Para mim, isso é um erro muito grave de conceitual, porque todas as pessoas são educadas de alguma maneira, né? Então, eu acho que realmente sempre precisa fazer essa distinção aí. E principalmente evitar falar de não eram educados. Se você falar isso, é um erro muito, muito, muito grosseiro. Falar que os escravizados não eram educados. É um erro grosseiro. Porque as pessoas estão ali no processo. E aí eu acho muito interessante usar o Paulo Freire, viu? Para pensar educação com prática de liberdade também nesse contexto escravista, viu? Eu sei que é uma ousadia, mas eu acho que funciona. Né? Eu acho que super funciona assim. Pensar o Paulo Freire, esse ensinamento dele, para pensar aí a educação de cativas e cativos. A outra pergunta foi você perguntou foi como? As práticas educativas, né? Porque o seu artigo ele fala da existência de práticas educativas diversas. Uhum. Então, não ficou claro para mim quais seriam essas diversas, né? Essa diversidade de práticas. Queria só que você comentasse. Basicamente também o que eu falei aqui, né? O que é a educação e onde que a educação acontece. Então, essas práticas educativas
e pedagógicas, elas vão se dar no cotidiano também, no fazer, né, dessas experiências e dessas trocas aí diversas desses sujeitos. Agora, claro que eu trouxe aqui algumas pistas, né? Por exemplo, as escolas, as aulas noturnas, clandestinas, algumas pessoas aprendiam a ler e escrever no chão, não tinha material ali para fazer, mas elas aprendiam no chão ali, desenhando no A, B, C, D no chão. Isso aí, mais uma vez, a gente pode conversar com o Paulo Freire também vai falar sobre isso, mas eles também faziam, aí a questão da criatividade, né? E pesquisas arqueológicas têm mostrado isso, assim, principalmente em senzalas ou em habitações, né, de moradias de escravizados, artefatos muitas vezes improvisados para, por exemplo, o ensino de leitura, de escrita, para fazer os cálculos, né, vestígios aí desses artefatos educativos, né? Então, pensando muito a questão da leitura, da escrita, do aprender a contar. Mas outras formas de aprendizagem também, pela oralidade, né, o ensinamento de ofícios e de trabalhos manuais também ali, né, nesses grupos de convívio, outros tipos de saberes também nas irmandades religiosas, e aí a gente pode incluir até a questão dos saberes musicais, né? O canto também é uma coisa que a gente pode transmitir, né, de um para o outro oralmente. Então, assim, essa pergunta, ela daria outro artigo, né? Porque essas formas e essas maneiras eram muito variadas. E aí, nesse sentido, eu acho que a palavra-chave eram muito criativos. Muito criativos. E aí a gente precisa sair dessa nossa, muitas vezes, caixa de pensar a educação como apenas sendo escola, livro, caderno e lápis, e pensar outras formas de ensinar e aprender, né? E aí eu acho que é uma limitação que a gente tem no nosso tempo, que a gente acha que escola é só uma parede, só chão, e muitas vezes pensem isso, que essas escolas noturnas, né, essas escolas clandestinas à noite, não eram ali um espaço como a gente hoje entende como escola, né? Então, a gente precisa sair um pouco desse nosso tempo e pensar aí esses sujeitos como sujeitos potentes e criativos, né? Então, professora, a gente poderia pensar assim que, eu não sei se eu estaria errada, né? Mas a gente poderia pensar que nesse período, então, esse processo de ensinar, ele não era sistematizado. Ele ia se adaptando com relação ao contexto, na relação com o contexto, com as condições objetivas que se tinha ali dentro da questão do ensinar, do letrar, o escravizado, era mais nesse sentido, né? No caso do escravizado, sim, é claro que havia, né, uma estrutura também já se forjando de escola e tudo mais, a gente sabe disso na história da educação, mas no caso das experiências cativas, o que eu estou dizendo é que eles, pelas condições que tinham, precisavam ali, muitas vezes, improvisar, né, e praticar, né, essas trocas e esse ensinar e aprender em diferentes maneiras, com diferentes instrumentos, enfim, diferentes recursos, em diferentes horários, que eu trouxe aqui em algum dos estudos, muitas vezes à noite, assim, já todo mundo dormindo, aí eles iam se reunir para estudar, com iluminação muito precária, enfim, então, é disso que nós estamos falando, né? Dessa realidade em que as pessoas estavam muitas vezes ali numa situação bem de uma extrema precariedade, de uma extrema violência mesmo, né? E aí é isso que eu estou dizendo, assim, que é importante conversar com as diferentes áreas do conhecimento, porque é a partir dessas conversas que a gente consegue aí localizar os vestígios, os fragmentos e reconstruir essas experiências tão plurais, tão complexas. Eu acho realmente que é um tema fascinante, assim, que realmente, né, e aí faz muito sentido, só para concluir, o que o Paulo Freire tanto fala, né, quando a educação não é libertadora, o oprimido sonha em ser o opressor, né, e essa é uma questão importante que a gente não pode esquecer também para pensar ali a escravidão, mas eu acho que
principalmente no caso de pessoas que estavam na condição de escravizadas, a educação vai ser sempre para elas um refúgio, mesmo quando a intenção do Senhor era outra. E muitas dessas pessoas que aprenderam a ler, escrever e tudo mais, muitas morreram na escravidão. Muitas não conseguiram comprar alforria. E aí a gente precisa entender que a liberdade não é o mesmo que a alforria, que você pode ter a sua mente viajando, antenadíssima, e ainda assim estar numa prisão ou numa condição de cativeiro, né? Que é o que o Frederick Douglass fala, né? Que uma pessoa, ele fala homem, mas eu vou falar pessoa. Uma pessoa, o conhecimento torna uma pessoa incapaz de ser escravizada. Eu estou atualizando aqui a frase dele. Era isso, que não se pode aprisionar o desejo, não se pode aprisionar essa vontade de saber e de saída, né? Sair daquela realidade. Então, e é o que a gente está passando hoje, né? A gente tudo dentro de casa, tudo confinado. Se a gente não tivesse aí essa vontade de acreditar que vai passar, a gente estaria tudo já, né, no desespero. Então, eu acho que essas experiências nos ensinam muito. São muito pedagógicas ainda para a gente no tempo presente. Eu também acredito nisso. Enfim, eu então concluo, né? Deixo aqui o convite para o livro, vai se chamar Jardim Secreto. Vocês já entenderam por que é Jardim Secreto, né? Dei vários spoilers aqui. E aí, quando o livro sair, eu mando para o Ednardo, se quiser depois fazer uma live, viu, Ednardo? A gente faz do livro, eu faço um sorteio, e aí eu mando o livro para o Ednardo mandar para vocês, quem foi sorteado vai ganhar o livro. Nós queremos, professora. Prometi, agora eu descobri. Tá bom, Ednardo? Agora tem que ir dar comida para os meninos. Então tá. Obrigado, Alexandra, pela sempre brilhante participação, né? E estamos esperando o livro, tá Sim. certo? Obrigada. Pode ir lá para o seu compromisso. Muito obrigado, quem já roubou aí 10 minutos do seu compromisso. Muito obrigado. Aí. Vocês continuam, né? Eu saio aqui. Só vou falar sobre a próxima aula. Sim. Tá? Beijo, tchau. Obrigada, gente. Foi ótimo.